O ministro Alexandre de Moraes está marcando colado em Bolsonaro e deu agora um prazo de 24 horas para a Polícia Penal, que levou o ex-presidente Bolsonaro da prisão domiciliar até o hospital. E a volta, Bolsonaro parece que não foi, né, para casa, lá para a prisão domiciliar, e os agentes, né, não levaram o Bolsonaro imediatamente. Já vou explicar aqui, galera, porque todo mundo sabe que está tendo aí a CPMI lá do INSS. Aí vem aqui, ó, a farra do INSS, alvo da PF, Nelson Willis, doou para um integrante da CPMI, que está lá participando. E aí, Ale, quem é esse integrante? O advogado Nelson Willis doou 10 mil para a campanha do senador Rogério Marinho, do PL, né, galera, em 2018. Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, foi secretário especial da Previdência durante o governo de Bolsonaro. Assim é complicado, né? Vamos aqui para a notícia, a outra. E já o Moraes está dando 24 horas, nessa segunda-feira, para que a Polícia Penal do Distrito Federal esclareça por que não foi feito o retorno imediato do ex-presidente Bolsonaro à sua residência, ele onde cumpre prisão domiciliar, após ter deixado aí o hospital no domingo, e determinou que seja entregue um relatório ao STF detalhado sobre a escolta, veículo e as identificações dos agentes que acompanharam o ex-presidente Bolsonaro na quarta, né, galera? Notícia urgente, não cheguei nem em casa ainda e já te trago essa bomba. O Ministério Público Federal pediu a cassação das concessões da Jovem Pan. É isso mesmo. O Ministério Público Federal diz que a emissora é indigna de ter uma concessão pública. Hoje, o Ministério Público Federal entregou as alegações finais de uma ação que começou lá em 2023. E o pedido é pesado: cancelar as outorgas de rádio da Jovem Pan e ainda pagar uma indenização milionária por danos coletivos. O motivo? Segundo o Ministério Público, a emissora espalhou desinformação sistemática em 2022, atacando as instituições e colocando a democracia em risco. É grande dia que se fala? Para quem não sabe, o Ministério Público Federal é o fiscal da lei. Ele age quando entende que algo prejudica a sociedade ou ameaça a Constituição. Nesse caso, eles dizem que a Jovem Pan ultrapassou todos os limites. Galera, bomba suprema. Depois de Bolsonaro ter sido condenado, segundo algumas páginas, alguns bolsonaristas ao redor do Brasil estarão planejando sair do país em massa. Dá uma olhadinha nesses prints que eu estou colocando aqui. As notícias estão sendo replicadas por inúmeras páginas em diversas redes sociais, pregando aí que esses bolsonaristas teriam esse planejamento de ir embora, visto que o líder maior deles está condenado em breve, será preso, irá para Papuda, ficará trancafiado por 27 anos e 3 meses. E se isso de fato acontecer, teremos menos bolsonaristas no nosso país, porque eles, em sua maioria, terão ido embora. Já deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso, se isso te preocupa, essa saída em massa de bolsonaristas do Brasil. Eu, por exemplo, já organizei um novo churrasco quando eles começarem a ir embora e eu tiver certeza que essa notícia é verídica, porque se isso de fato acontecer, provavelmente a comemoração será ainda maior aqui no nosso país. A gente pode até fazer um feriado para o dia que Bolsonaro for preso. Não esquece também de compartilhar esse vídeo e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Claro, né, que as páginas de fofocas financiadas pela esquerda e pelo PT estão falando que eu comecei um movimento para poder demitir pessoas por suas posições políticas. O que não é verdade. Ah, não é verdade? Olha aqui o seu post, ó. O movimento começou: demita os verdadeiros extremistas de sua empresa. Denuncie. O que você está chamando de extremista? Pessoas que pensam como você ou pessoas que pensam de forma antagônica? O que nós estamos pedindo é que as empresas elas demitam pessoas que têm posições de apoiar, de comemorar, de incentivar a morte de seus opositores políticos. Ora, Nicolas, você quer enganar quem? O seu post não fala de demitir somente pessoas que comemoram a morte dos seus opositores políticos. Não tem nada disso. Mas mesmo que fosse, sabe quem deveria ser a primeira pessoa a ser demitida? Você, que comemorou a morte da Marielle Franco. Caguei pra Marielle. Segundo, ela não é uma pessoa flor que se cheira, né? Porque que morreu que vira santo. Sabe quem deveria ser a segunda pessoa a ser demitida? O seu ídolo, Jair Bolsonaro, que disse isso daqui no Acre. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre!
Sabe quem deveria ser a terceira pessoa demitida? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que você tanto admira e vem financiando um verdadeiro genocídio em Gaza. E olhe, Nicolas, essa é a diferença entre a esquerda e a direita. Enquanto você faz uma campanha de demissão em massa, querendo tirar o emprego dos trabalhadores, Lula fez o índice de desemprego no Brasil cair para 5,8%. É o menor índice da história. Vi que querem criar o Dia do Conservador aqui no Brasil e colocar o nome de Kirk. Aqui é Brasil com S, não Brasil com Z, porra. Caguei pra esse tal de Kirk aí. Não é porque morreu que virou santo. A mira foi boa? Foi. Mas também não era flor que se cheirasse esse rapaz aí que morreu, né? Você ficou chocado com o que eu acabei de dizer? Na verdade, com o que eu acabei de ler, né? Eu não teria capacidade de falar isso num vídeo, né? Você ficou chocado? Assim como eu também fiquei chocado só de ler isso, né? A gente fica até com ranço, com repulsa. Você ficou chocado também, gente? Eu pergunto porque quando o Nicolas Ferreira falou isso da Marielle, teve gente no Brasil que bateu palminhas. Vamos assistir de novo para relembrar. Tem um dia que estava sendo votado lá em BH, o dia da Marielle Franco. Eu falei, primeiro nós estamos em BH. Então assim, caguei pra Marielle. Segundo, ela não é uma pessoa flor que se cheira, né? Porque que morreu que vira santo. Terceiro, pra que nós vamos instituir dia de o quê? Por que a Marielle não é flor? Existe diferenças entre o que disse o Nicolas Ferreira para Marielle Franco e o que disse eu, Dr. Roger, agora para o Kirk no começo desse vídeo. Afinal de contas, eu só copiei exatamente o teor da frase do picareta do Nicolas e redimensionei contra um extremista radical da direita lá dos Estados Unidos. Vamos assistir aqui de novo o que falou o Nicolas, gente. Exatamente o que eu falei no começo desse vídeo aqui. Tem um dia que estava sendo votado lá em BH, o dia da Marielle Franco. Eu falei, primeiro nós estamos em BH. Então assim, caguei pra Marielle. Segundo, ela não é uma pessoa flor que se cheira, né? Porque que morreu que vira santo. Terceiro, pra que nós vamos instituir dia de o quê? Por que a Marielle não é flor que se cheira? Abortista. A hipocrisia no Brasil tem nome, sobrenome e cabelo de Barbie crente, evangélica. E ontem o Nicolas Ferreira resolveu tirar mais umas sarradas das suas aí, que só ele e esses paspalhos da direita que acham graça, né? Ele resolveu também criticar o Júnior, da parceria e da dupla Sandy Júnior. Porque ele, Júnior, falou num show musical a frase: anistia é o caralho. E é isso mesmo, anistia é o caralho, porra. Mas o Nicolas Ferreira falou que o difícil seria saber quem é o Júnior sem a Sandy. Aí a lacração, né, os mariquinha da direita batendo palminha. Mas na verdade, gente, vamos jogar real aqui, vamos falar a verdade, compartilhe esse vídeo para chegar no Nicolas e nesses bundões aí, nesses mariquinhas da direita aí, né, gente? A grande realidade é que difícil mesmo é saber quem é o Nicolas Ferreira sem a rola do Bolsonaro para segurar, não é verdade? Sem ela, a rola e o saco do Bolsonaro, se eu, Dr. Roger, mandar tirar uma radiografia, um raio-x, uma chapa da pelve, da cintura do Bolsonaro, vai estar o Nicolas Ferreira lá com a boca grudada no saco do Bolsonaro. Então, sem a rola e o saco do Bolsonaro, o Nicolas Ferreira não passa de um vereadorzinho de BH e adepto de videozinho de internet vendendo cursinho de masculinidade frágil. Ah, se ferrar. O preço do arrego. Tem muito país arregando pro Trump, que nem queria o senhor Tarcísio, o Zema e o Nicolas. Pois é, o Japão, a Europa, a Coreia do Sul, eles estão entregando tudo que o Trump queria. E o que aconteceu com esses países? Melhorou? Pois é, vamos ver. Olha só, o Japão, por exemplo, vai entregar 550 bilhões de investimento direto lá nos Estados Unidos. Pois é, e você pensa, o retorno do investimento vai vir pro Japão? Não, muito pelo contrário. 90% do retorno desse investimento tem que ficar lá nos Estados Unidos. Ou seja, os japoneses entregaram de bandeja $500 bilhão para os americanos, de graça, só para não tomar uma tarifa na cabeça. Daí a gente vê a Europa. A Europa, além de ter que investir bilhões de dólares nos Estados Unidos, vai ter que comprar petróleo, gás natural, armamentos, vai ter que gastar os tubos com os americanos. Mas o pior caso eu acho que foi da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, além de ter que fazer pesados investimentos lá nos Estados Unidos, vai ter que levar os trabalhadores, porque os americanos simplesmente não têm a capacidade técnica para operar essa alta tecnologia.
Mas daí o que acontece? Os Estados Unidos, ao invés de receber bem esses trabalhadores, trata eles como se eles fossem imigrantes ilegais. Pois é, mais de 300 trabalhadores coreanos foram tratados como sub-humanos. Isso mesmo, foram perseguidos pelo governo Trump, como se eles fossem imigrantes ilegais. Pois é isso que você recebe por ser amiguinho dos Estados Unidos. Ainda bem que o nosso presidente é o presidente Lula e a nossa soberania é inegociável, aqui não tem arrego para americano. Gostou desse conteúdo? Já aproveita, curte, comenta, compartilha e me segue para mais informações como essa. Parece que os nossos hermanos argentinos estão ferrados mesmo, hein? Do começo do ano pra cá, a Bolsa Argentina caiu mais de 50% em dólares. E simplesmente foi o pior ano para a Bolsa Argentina desde 2008. E o mais louco de tudo isso é que o S&P Merval, que é o principal índice acionário da Argentina, ano passado foi o índice com o melhor desempenho do planeta. Uau, olha só. Quem investiu na Bolsa da Argentina no passado teve um retorno de 115% em dólar. Nenhum outro ativo do mundo teve esse retorno. Então, geralmente é isso, né? Você pega uma coisa que bomba muito um ano, geralmente no outro ano não vai bombar, geralmente. Ou seja, em 2024, os argentinos viram o patrimônio deles dobrando em dólares, e esse ano, 2025, eles viram o patrimônio deles também em dólar, caindo pela metade. Toda a alta que eles tiveram ano passado foi pro ralo. Eu não torço pra Bolsa cair, não. Eu sempre sou um cara que torço pra tudo dar certo, os negócios prosperarem, as pessoas enriquecerem. Sempre isso. Mas enquanto os nossos hermanos vão se lascando por lá, o Brasil está surfando toda essa queda do dólar e a nossa bolsa é uma das que mais subiu no mundo inteiro esse ano. Parece que os... Quem iria imaginar que Javier Milei iria fazer lambança na Argentina, né? Quem iria imaginar, né? Quem? O dinheiro que Javier Milei pegou do FMI está acabando. Se não acabou ainda, está em vias de acabar. Ou seja, esse retrato apresentado pelo Primo Rico aqui é só o início da crise. O buraco na Argentina será muito mais profundo. E que fique claro, a Argentina rica, a Argentina bem, é muito melhor para o Brasil. Mas resolveram acreditar no rapaz da motosserra lá, deu no que deu. Fala, Guilherme, você comentou com toda a educação, vou te responder com toda a educação também. Sobre o caso do Nicolas, você comentou o seguinte: extremistas de ambos os lados, amigo. Na própria postagem do X, você vê claramente que está escrito extremistas. Apenas isso, não só de esquerda. Então tá aqui o post do Nicolas, o que você está falando é verdade, Guilherme. O Nicolas escreveu assim: o movimento começou, demita os verdadeiros extremistas, nem esquerda nem direita, de sua empresa. Denuncie. Porém, Guilherme, a reflexão que eu quero te propor é a seguinte: como diria meu velho pai, mais importante do que as palavras de alguém são as suas ações. E quais são as ações do Nicolas Ferreira? Guilherme, alguma vez você viu o Nicolas condenando ataques de pessoas da extrema-direita contra pessoas de esquerda? Eu nunca vi, Guilherme. O que o Nicolas Ferreira fez quando os bolsonaristas comemoraram a morte do neto do Lula, Guilherme? Nada. Porque o Silas Malafaia, o Malafaia que fala mal do Lula noite e dia, criticou o Eduardo Bolsonaro, que fez um post falando sobre o neto do Lula. Ele disse que faltou compaixão. O Silas Malafaia disse que faltou compaixão. O Nicolas Ferreira, como cristão, não disse nada. Guilherme, quando deram tiros contra a caravana do Lula, o que o Nicolas Ferreira fez? Nada. Ele condenou esse ataque político violento? Não. Ele não fez nada. Guilherme, quando o Lula caiu no banheiro e os bolsonaristas começaram a comemorar que o Lula estava sendo internado, torcendo para ele morrer, o que o Nicolas Ferreira fez? Ele pediu para as empresas demitirem essas pessoas? Não. Ele não fez absolutamente nada. Para fechar, Guilherme, no caso da Marielle, tem um vídeo circulando do Nicolas Ferreira falando: caguei para Marielle, porque ela é do Rio de Janeiro, eu sou de Minas Gerais, tô nem aí para ela. Mas agora ele tá super preocupado com um cara lá dos Estados Unidos. E aí, Guilherme, tem uma galera que está muito feliz com esses comentários e com as ações do Nicolas Ferreira nesse caso. E eu te pergunto, Guilherme, essa galera é da extrema esquerda ou da extrema direita? Hein? Eu vou mostrar para vocês como os deputados bolsonaristas revelam na prática que não se importam com o povo, só com os próprios interesses. Para salvar a pele de uma só pessoa, no caso Bolsonaro, os deputados de direita paralisaram as votações de leis importantes para os brasileiros que foram apresentados pelo governo Lula. Esses caras não votam, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e o respectivo aumento do imposto de renda para os bilionários. Ou então deixaram parado o fim da escravizante escala de trabalho 6x1,
ou seja, 6 dias de trabalho para 1 de folga, projeto de lei que, aliás, reduz a jornada de trabalho sem redução salarial. Os bolsonaristas também paralisaram a votação que proíbe supersalários no setor público ou os privilégios na aposentadoria dos militares, e não votam a punição aos devedores contumazes, que são aquelas empresas que não pagam imposto de propósito, e não é por falta de dinheiro. Tudo isso parado porque eles querem aprovar a tal da anistia, o perdão a Jair Bolsonaro e demais condenados. Anistia que, aliás, é ilegal e todos sabem disso. Todos, inclusive esses deputados bolsonaristas que estão boicotando os interesses dos brasileiros, especialmente dos mais pobres e da classe média. Você acha que os políticos bolsonaristas merecem reeleição? Esses caras que boicotam a vontade do povo? Escreve nos comentários e compartilha esse vídeo. Aqui jaz a reputação de um jornalista que compara Jesus ao Bolsonaro. Aí eu faço uma perguntinha básica para vocês. Desde quando Jesus foi a favor de violência, de ódio? Inclusive, isso é bíblico, está na Bíblia. Quando o soldado romano o ataca e corta a orelha dele, aí o Pedro partiu para cima do soldado. Aí Jesus disse, não, Pedro, não faça isso. Jesus era do bem. Quando que Jesus falaria para o seu povo, vai comprar vacina lá na casa da tua mãe? Cara, eu não sou coveiro. Jesus jamais faria isso. Mas olha a comparação que o Alexandre Garcia faz do Bolsonaro a Jesus. Jesus era do bem. Jesus não andava em carruagens de luxo, como andam, né, atualmente esses pastores. Andam em carro de luxo, tem helicóptero. Jesus chegou em Jerusalém em cima de um burrinho. Fica ligado nesse vídeo aí, presta atenção, porque esse vídeo me deixou indignado. Hoje é o dia da cruz. O que era a cruz? Era um sinal de martírio romano, de condenação. Dizem que os romanos só na Gália mataram 1 milhão na cruz. E mataram. Hoje é o dia da cruz. O que era a cruz? Era um sinal de martírio romano, de condenação. Dizem que os romanos só na Gália mataram 1 milhão na cruz. E mataram muitos cristãos na cruz também. E matavam aqueles que eram condenados. Né? E dia da cruz tem esse significado. Porque, segundo o cristianismo, né, Jesus Cristo veio para pagar o pecado de Adão e Eva. Qual era o pecado de Adão e Eva no paraíso? Quererem ser deuses. Pegando o fruto do conhecimento, do bem e do mal. Fruto que dava conhecimento divino. E ele, tendo a força divina, não continuou o homem levado à cruz. Poderia, né, evitar tudo isso, mas ele quis pagar. Ficou na cruz, deixando a esperança da ressurreição. Será que é coincidência que o Domingo da Cruz encerra a semana de uma condenação no Brasil? De alguém que também fez o bem, queria o bem, ficou dentro das 4 linhas e foi condenado. Triste. Jesus fazia milagres, curava pessoas, pregava um novo mandamento do amor, que é o oposto do ódio que está por aí. E foi crucificado. Deixa eu colocar uma coisinha aqui para vocês, presta atenção. Alexandre Garcia está comparando o criminoso com Jesus. Olha aqui em cima. A Bíblia tem vários versículos que instruem a adorar somente a Deus e não ao homem ou ídolos. Olha aí, tá vendo? Ídolos. Para ele, o Bolsonaro é um ídolo, né? Com destaque para Êxodo 23:5, que faz parte dos 10 mandamentos e proíbe a adoração de outros deuses e imagens. Apocalipse 22:8-9, onde o apóstolo João é repreendido por tentar adorar um anjo, sendo orientado a adorar a Deus. Tem Êxodo aqui ainda, que eu coloquei, ó. Presta atenção. Êxodo 23:5, abre aspas. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Vocês entenderam aí a situação? O Alexandre Garcia está adorando um ídolo, menos a Deus. Nunca vi esse senhor falar de Deus. Mas quando ele precisa, ele compara Jesus a um criminoso. Então, ok, galera? Bota para compartilhar esse vídeo aí. Tamo junto.